Oi pessoal, tudo bem? Então a aula hoje é sobre limites infinitos de integração, tá? A gente vai fazer hoje, e a gente viu na aula passada, né, revimos, né, alguns conceitos e alguns métodos de derivação e integração. E aí só para vocês é, lembrarem ou começarem a estudar, então, e aí a gente vai ver agora integral aonde o limite de integração ele tende para o infinito, ele vai para o infinito, tá? A gente estudou integral definida, né? Onde tem os limites bem definidos, né? Eu estou olhando para a área abaixo da curva, lembra essa ideia da integral, olhar para a área abaixo da curva, onde os limites eram bem definidos. Eu tinha um ponto A e um ponto B, eu integrava, né, a função desse ponto A até o ponto B e via qual era aquela área, né, aquela primeira motivação que a gente tinha para olhar para a integral. É claro que existem diversas outras aplicabilidades da integral, né? Mas a motivação inicial era calcular a área abaixo do gráfico, onde tinha os limites fixados ali. E agora, um dos limites, ou os dois limites, vão para o infinito. Um vai para o menos infinito, outro para o mais infinito, ou um ponto é fixo, um vai para o mais infinito, outro para o menos infinito. Então, vamos começar a ver esses limites infinitos na integral agora, tá? E aí a gente começa, né, gente? Então, olhando para a definição matemática desses limites, tá bom? Então, olha lá, se eu tenho uma função f, né, integrável, no intervalo, começa ali, intervalo fechado em A até o infinito, né? Então, olha só o que eu faço, né? Quando eu tenho o limite de integração indo desse ponto A até o infinito, isso vai se tornar um limite. Então, eu vou colocar ali uma variável algébrica, um valor b, né? Que eu estou escrevendo como b, ele é um auxiliar algébrico, na verdade, né? Então eu vou calcular essa integral como se fosse uma integral definida, né? Olhando para esse ponto algébrico, eu coloquei B ali, ele é arbitrário, né? O ponto B, mas ele é fixado, fixei um ponto B lá. E daí calculo como se fosse uma integral definida, e depois disso eu mando esse B para o infinito. Então eu calculo uma integral, e depois eu vou lá e calculo um limite. Então tem dois trabalhos para fazer. Uma integral e depois um limite. Então tem três variações da definição, né? Começa de um ponto A até o mais infinito. Aí do menos infinito até um ponto B é a segunda definição. E a terceira definição é quando eu vou do menos infinito para o mais infinito, tá? E daí eu divido em duas integrais, né? Lembra que a gente tinha aquela propriedade de as integrais, né, de um ponto A até B, eu consigo dividir as integrais ali, parecido àquela definição, só que vai virar dois limites ali, tá vendo? Então, o limite quando vai para o menos infinito, eu coloco um auxiliar algébrico A, mandando para o menos infinito. Quando ele vai para o mais infinito, eu coloco outro auxiliar algébrica B indo para o mais infinito. Tá? Então a gente vai ver uma série de exemplos agora e para eu aplicar, né, essas definições, então eu vou aplicar direitinho essas definições em cada um dos exemplos e vou aproveitar para rever também algumas integrais que talvez vocês faz tempo que não veja, só olha no formulário e não vê como é que sai aquela integral. Então eu vou fazer para vocês direitinho alguns exemplos agora e depois a gente vai ver alguns teoremas, tá? Então vou fazer o primeiro exemplo aqui das nossas integrais impróprias, tá? Vou começar usando essa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, tá? Lembra como é que era o gráfico dessa função 1 sobre x ao quadrado? Né? Vamos desenhar aqui só para a gente ter uma ideia de como que era, né? Mais ou menos aqui, ela parecia com o gráfico da função 1 sobre x, né? Ó. Então aqui eu tenho meus eixos cartesianos x e y, né? Ó. X, y, né? E o gráfico, né? O gráfico dessa função, ela vem aqui assim, né? Ó. Não é? Então, como é que é o gráfico? Eu não posso... Olhando só para a parte positiva, tá? Podia olhar para a parte negativa, que ela viria para cá, né? Como é 1 sobre x ao quadrado, ela ia refletir esse gráfico para cá. Mas vamos olhar só ali no eixo positivo, tá? Então, o que acontece ali, ó? Vamos olhar o que acontece, né? Não pode ser zero, né? Não está definida a função, não está definida no zero, tá certo? E à medida que eu vou aumentando os valores de x aqui para mim, né? Então, quanto maiores os valores de x aqui para mim, menores o número vai ficando. Quer dizer,
a minha função, o valor da minha função vai tendendo para zero. Então esse aqui é o gráfico da minha função, lembra? Né? Ele parece com o gráfico de 1 sobre x. Tá? E daí o que a gente vai primeiro calcular? Vamos calcular aqui primeiro a integral. Então, aqui ó, a primeira. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, tá? Vamos calcular a integral, ó, com esses limites aqui, integração de 1 até 2, de 1 sobre x ao quadrado, né, que é a minha função f, dx, né? E aí, lembrando, o que vai ser essa integral, né? O que vai ser essa integral aqui, ó? É o que representa geometricamente, né? Essa integral definida, né? Então, olha aqui, ó, começando aqui, ó, né? Ponto 1, tá aqui, ponto 2. Tá? Então, calcular essa integral aqui é justamente calcular a área abaixo desse gráfico aqui, ó. Ó, é essa areazinha aqui que eu estou calculando. Certo? É isso que vocês aprenderam em cálculo 1, não é isso? Né? Calcular essa integral definida de 1 até 2, né, que precisa de integração dessa função, é calcular justamente o gráfico abaixo, né, a área abaixo desse gráfico aqui, né, limitado por esses dois pontos, 1 e 2. Né? Então, essa figura é a área dessa figura aqui que eu estou calculando. Né? E como é que eu fazia mesmo para calcular essa integral aqui, né? Então, observa, né? É 1 sobre x ao quadrado. Então, o que eu posso escrever aqui, né? Essa integral, eu ainda consigo escrever ela como sendo integral 1 até 2. Lembra? Lá da primeira série, né? Essa aqui é fração, né? É fração e tem uma potenciação aqui, né? 1 sobre x ao quadrado, eu consigo escrever isso aqui como sendo x elevado a menos 2 dx. Né? Então eu escrevo 1 sobre x ao quadrado como sendo x elevado a menos 2. Tá? Bom, e daí? Qual que é a integral, então, de x elevado a menos 2? Então, como é que eu calculo essa integral? Né? É x elevado a menos 2 essa potência, é somar 1 e dividir pelo resultado. Né? Então, menos 2 mais 1 vai ficar aqui, ó, x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 nesses intervalos aqui de integração, indo de 1 até 2. Então, indo de 1 até 2. Certo? Bom, então, aqui vai ficar como, ó? Menos 2 mais 1 dá menos 1, então vai ficar x elevado a menos 1, né? Sobre menos 1, de 1 até 2, tá? Que eu ainda consigo escrever, né? Esse menos está no denominador aqui, ó. Eu consigo passar ele ali na frente do x, né? Então é a mesma coisa que escrever menos. X elevado a menos 1 é exatamente 1 sobre x, de 1 até 2. Tá? E daí aplico os limites aqui de integração, né? 1 e 2, que vai dar quanto? Ó, vai ser, ó, isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. E agora tem esse menos aqui, vou colocar em amarelo, tá? Ó, deixar de amarelo esse menos aqui, ó, que eu tenho que subtrair, né, esses resultados. O limite superior menos o limite inferior. Mas já tem um menos aqui, ó, de cá. Então esse menos de amarelo já é da minha própria conta quando eu aplico os limites, tá? De integração. Isso aqui é bastante importante, tá? Coloquei lá o de integração, esse menos aqui sempre vai, tá? Então, menos 1 sobre 2 menos... Estou falando aqui, menos 1 sobre 1. Né? É assim que eu vou fazer essa continha, né? Então aqui vai ficar menos meio, menos vezes menos, né? A gente está cansado de saber que dá mais. 1 sobre 1 dá 1 mesmo. Né? Então, menos meio mais 1 é exatamente meio. Tá?
Isso quer dizer o seguinte, que a área abaixo desse gráfico aqui dá exatamente meio. Sim ou sim, né? Isso aqui vale meio, essa área, tá? Só que daí eu poderia fazer a brincadeira da seguinte forma. Tá, calculei essa área, isso aqui você já sabia calcular, né? E se eu avançasse um pouquinho, né? Em vez de calcular ali agora de 1 até 2, né? Eu calculasse, na verdade, de 1 até 3. Ó. Então agora eu quero calcular essa área de cá, rosa, ó. Né? A área abaixo desse trecho do gráfico aqui, ó. Tá vendo? Eu quero essa área aqui agora. Vamos calcular para a gente ver quanto que vai dar, né? Então, 2, né? Ó. Vou calcular a integral agora de 1 até 3, tá? Da mesma função, 1 sobre x2 dx, tá? Esse trabalho da integral a gente já calculou, tá certo? A gente já calculou aquela integral, basta repetir o resultado com os limites de integração que eu escolhi, 1 e 3, né? Então, quanto que vai dar? Vai dar menos 1 sobre x avaliado entre 1 e 3. Ó, entre 1 e 3, tá? Então é isso que eu vou fazer. E aí, da mesma forma aqui, substituindo os limites de integração aqui agora, eu vou ter menos 1 sobre 3. Ah lá, o menos é amarelo aqui para não se perder, tá? Ó. Menos 1 sobre 1. Né? E aí, fazendo essas continhas aqui, o que eu vou ter? Vou ter menos 1 terço. Menos vezes menos vai dar mais. Então aqui vai ficar mais 1. E menos 1 terço mais 1 dá exatamente 2 terços. Tá? Observa que na primeira integral eu tive meio, né, como resposta. Na segunda integral eu tive 2 terços. Então daqui para cá eu aumentei, tive 2 terços. Se eu fizesse mais uma vez a integral aqui, se eu viesse até 4, aqui ó, fizesse mais uma, deixa eu fazer giz azul. Vamos fazer esse teste, vamos calcular até 4 agora, ó. Vindo até o ponto 4 aqui, ó. Quanto que será que vai dar essa área aqui, ó? Ó. Quanto será que vai dar essa área agora? Bom, essa aqui é a terceira integral que a gente está calculando. E aí a gente vai calcular, ó, de 1 até 4, de 1 sobre x2 dx. E o que? Isso aqui a gente já viu que vai ser como menos 1 sobre x, 1 até 4. E aí, fazendo essas continhas, vai dar como? Menos 1 quarto, menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1 quarto, mais 1, que é exatamente 3 quartos. Então, observa, nota. Primeira integral deu meio, que é essa amarela aqui, deu meio unidades de área aqui para mim. A rosa deu 2 terços, a azul 3 quartos. Então a pergunta é, né? O que aconteceria, né? É possível calcular, né, essa área aqui total, né? Calcular essa área quando x vai para o infinito, quer dizer, quando eu mando esse x para o infinito lá, né? Esse cara aqui, lembra, esse gráfico ele vem se aproximando de zero, né? Ele forma uma assíntota lá no infinito, lá que está tendendo para zero, mas ele nunca vai chegar em zero, ele já está tendendo para zero. E se eu quisesse calcular a área abaixo desse gráfico, se eu quisesse calcular a área, essa área abaixo do gráfico, será que ela seria uma área finita? Será que sempre vai dar infinito? O que será que eu obtenho quando eu tento calcular a área abaixo de um gráfico que ele tende para o infinito? Aqui está limitado, obviamente a área é finita. E aqui, abaixo desse gráfico, a área é finita ou essa área é infinita?
O que você acha? A área finita ou infinita? E aí vamos usar os conceitos, as definições de integral imprópria que a gente viu, para poder verificar se nesse caso dessa função aqui, essa área é finita ou infinita. Tá? Então vamos fazer esse exercício aqui agora. Vocês entenderam qual é o problema? Então até agora eu fui calculando integrais definidas, né, os limites finitos. E agora eu vou tentar calcular essa integral quando x tende para o infinito, ou seja, calcular a área abaixo do gráfico, para tentar determinar se essa área é finita ou infinita. Então vamos lá, ó. Então, como é que a gente vai calcular? Ó, essa aqui é a nossa quinta integral que a gente está calculando. E aí, eu quero calcular a integral começando em 1 até... Agora eu vou para o infinito, tá vendo? O que eu quero? Eu quero toda essa área aqui, ó, que eu estou pintando agora. Ó. Quero saber se essa área aqui ela vai ser infinita ou ela vai dar algum número finito, tá? Então, de 1 até o infinito, essa função aqui ela é integrável, né? Ela é contínua, em particular ela é integrável nesse intervalo, então de 1 até o infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. Certo? Tá, então a gente já viu que pela definição de integral imprópria, isso aqui é exatamente o quê? Isso aqui é o limite com um valor b tendendo para o infinito da integral. Agora sim, ó, uma integral definida, é claro, estou colocando ali um auxiliar algébrico, né? Vou colocar um valor b ali, né? Mas ela está definida entre esses limites. Então, é de 1 até b, de 1 sobre x ao quadrado dx, então. Tá certo? E agora, essa integral que está aqui, gente, ó, isso aqui a gente já fez, né? Nas outras integrais, a gente já fez essa integral aqui, né? Ó, essa que eu estou circulando aqui de rosa, ó. Isso aqui a gente já calculou, né? Quanto que dá isso aqui, ó? Então, lembrando, é o limite, ó, limite com b indo para o infinito, tá certo? Limite com b indo para o infinito. Essa integral aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre x avaliada entre 1 até b. Certo? Essa integral aqui a gente já tinha calculado. Muito bem, então, aplicando os limites de integração ali, eu vou ter limite com b indo para o infinito, né? E ali vão aplicar, vai ficar menos 1 sobre b. O menos amarelo aqui, ó, não pode esquecer, tá? Menos 1 sobre 1. Certo? Tá? Bom, e aí eu vou ter, então, limite com b tendendo para o infinito do que, né? Aqui, menos vezes menos deu mais, aqui deu 1, né? E aqui ficou 1 sobre b. Então, o limite disso aqui, ó, 1 menos 1 sobre b. Certo? Esse limite aqui, ó, esse limite aqui é um limite razoavelmente simples de resolver, tá certo? Por quê? Porque o limite de uma subtração aqui ou de uma soma é a soma dos limites. Eu consigo escrever isso como sendo aqui, ó. Consigo escrever isso aqui assim, né, ó. Limite com b indo para o infinito do número 1 menos o limite com b indo para o infinito de 1 sobre b, tá certo? Foi o que eu falei, ó. O limite da subtração é a subtração dos limites, certo? E daí? Bom, esse limite aqui, ó, e essa parte aqui não depende de b, então, independente se o b vai para o infinito, vai ser sempre constantemente 1. Então, esse limite aqui vai dar 1.
né? E esse de cá, menos, ó, menos aqui, menos, limite de 1 sobre b com b para o infinito, quer dizer, à medida que eu vou aumentando o valor de b, cada vez que eu vou aumentando esse valor de b, mais próximo isso aqui de zero vai se tornando, certo? Ou, né, pode fazer o teste. 1 sobre 10, 0,1. 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 1000, 0,001. Quer dizer, à medida que eu vou aumentando esse valor de b, mais próximo de zero isso aqui vai ficando. Ou seja, esse limite de cá ele tende para zero. Então vai ficar 1 menos 0, que vai dar exatamente 1. Então ela converge, tá? Nesse caso, então, eu digo que a minha integral converge. A integral imprópria converge. Ou seja, mais do que isso, significa que o valor numérico dessa área aqui abaixo desse gráfico, ainda que isso aqui seja uma assíntota que vá, né, embora, ela vai para o infinito, ela vai se aproximando de zero, mas ela vai embora. Essa área aqui de baixo, mesmo que isso aqui, esse gráfico seja infinito, a área é finita. Tá entendendo? O gráfico é infinito, mas a área abaixo dela, ela é uma área finita. Tá? Então deu 1 aqui, ó. Esse é o nosso primeiro exemplo de integral imprópria. E qual é o significado geométrico aqui para mim que está demonstrando? Tá bom? Vamos para o segundo exemplo, então. Bom, gente, então, para a gente fazer o segundo exemplo, a gente vai calcular essa integral agora imprópria, tá? Então, é a integral de 0 até o infinito dessa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá? Então, observa que essa função aqui está definida em toda a reta real, né? Em todo o domínio real. Mas se você olhar, olha só, o x aqui pode ser qualquer coisa, né? Negativo, positivo, ele está x quadrado aqui, né? E aí vocês lembram o que acontece? Por definição, né, de integral imprópria que a gente viu, eu consigo escrever isso aqui então de que maneira? Isso aqui é um limite para mim, tá? Ó, isso aqui é um limite, né? E aí eu pego aquela auxiliar algébrica minha, vou escrever aqui uma letra qualquer, vou escrever B, tá? Mas pode ser qualquer letra aqui. Então B, o B que vai tender para o infinito, né? Ó. E aí eu vou calcular uma integral definida. Vou calcular o limite de b indo para o infinito do ponto zero até essa auxiliar algébrica que eu coloquei aqui, b. Então virou uma integral definida de 0 até b, né? E a função que eu estou calculando aqui, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Olha lá. Tá? Então, agora eu preciso primeiro calcular essa integral aqui para depois aplicar esse limite, tá? Então, qual é a integral dessa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Então, vocês lembram como é que eu calculo essa integral aqui, ó? Vamos fazer esse exercício aqui, vamos brincar um pouquinho aqui para a gente entender da onde que sai, como que eu posso lembrar como que é essa integral 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, das técnicas de integração que eu tenho, eu não consigo integrar isso daqui, né, por substituição, não consigo integrar por partes, vocês lembram, né? Não consigo fazer essa integração por partes. Então, como é que eu vou fazer? Né? Qual que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Eu posso tentar fazer aqui uma substituição trigonométrica primeiro, tá? Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, número 1 de primeiro aqui, para a gente lembrar, tá bom? Então como é que a gente faz isso aqui? A gente pode chamar o x de tangente de um arco θ, por exemplo. Por que eu vou chamar x da tangente de um arco θ? Né? Porque eu preciso lembrar que existe... Não, vou colocar aqui do lado, ó. Eu preciso lembrar que existe uma identidade trigonométrica. Ó, então vamos vir aqui, ó. Identidade trigonométrica. Vamos lembrar
Se eu escrever aqui, ó, 1 mais, ó, tô substituindo o x ao quadrado pelo quê? Pela tangente, né? Então, ó, 1 mais a tangente de θ ao quadrado, o que vai ser isso daqui? 1 mais a tangente ao quadrado. Olha só, para lembrar, tá? Ó, 1 mais. O que é tangente mesmo? Lembrando, tangente é seno sobre o cosseno, certo? Tangente é seno sobre cosseno. Então vai ficar seno de θ sobre o cosseno de θ ao quadrado, né? Então tangente ao quadrado é seno sobre cosseno. Olha lá. Bom, aqui é uma fração, né? Aqui facinho. Uma fração, o quadrado está aqui, então o quadrado vem para esse, o quadrado vem para esse de baixo, tá? Então vai ficar 1 mais o seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ, né? Bom, então aqui agora eu vou somar duas frações, né? Esse número 1 eu consigo pensar como sendo o cosseno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado, né? Para poder somar essas duas frações aqui, o denominador tem que ser comum. Então, isso aqui se escreve ainda como cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então, esse número 1 aqui, ó, para mim, eu escrevi como sendo cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Esse dividido por esse dá o próprio 1 aqui. Não fiz nada demais. Ó. Agora sim, ó, os denominadores são os mesmos, eu somo os numeradores. Olha lá. Então eu fiquei com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Tá bom? E aí precisa lembrar também, olha, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, identidade fundamental da trigonometria, né? Então isso aqui vai dar 1. Toda vez que eu tenho o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse mesmo arco, isso aqui para mim dá 1. Então eu vou ficar com 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Só que 1 sobre o cosseno, o que era mesmo? 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno é a secante. Então isso aqui para mim é a secante ao quadrado de θ. Tá legal? Então nota, 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Tá? Então, se eu chamar o x de tangente de θ, esse denominador aqui para mim vai ser exatamente a secante ao quadrado de θ. Tá? Por isso que eu faço substituição. Bom, só que isso aqui implica diretamente, se eu quiser derivar, né, porque eu preciso saber quem é dx. Se eu substituo para mim quem é o valor de x, eu preciso saber quem é esse dx aqui. Então vamos calcular quem é esse dx? Não, então isso aqui implica o que, ó? Que, então, se eu derivar x com respeito a θ, né, porque agora a minha variável é θ aqui para mim, observa? A variável aqui é θ, então eu vou calcular dx dθ. O que vai ser dx dθ? Qual que é a derivada, então? Olhando isso aqui, como se o x fosse uma função de θ, né? X é uma função de θ, então o que é a derivada de x para mim? O que vai ser a derivada de x? Então, tem que lembrar qual que é a derivada da tangente. Qual a derivada da tangente de θ? Tá? Lembra aí qual que é a derivada? Qual a derivada da tangente de θ? Bom, e daí se eu não lembro, vamos fazer aqui do lado também para a gente recordar, aproveitar esse exemplo para recordar algumas coisinhas, tá? Derivada da função x de θ igual a tangente de θ. Tudo isso tem formulário, né, gente? Se vocês têm no formulário, vocês olham lá no formulário de derivadas integrais, vocês já têm pronto. Estou fazendo aqui uma dedução para vocês, quem não viu, pelo menos uma vez na vida ver qual que é o estímulo
para você ter aqueles resultados, aquelas fórmulas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. dx de θ, olha só. Lembrando que a tangente eu consigo escrever... Lembra? O que é tangente mesmo? Tangente é o seno de θ sobre o cosseno de θ, né? Então, olha só. Tangente é o seno de θ sobre o cosseno de θ, tá? Então, tá bom. Vamos calcular. Olha só, eu tenho, então, uma função aqui que ela é um quociente, tá certo? Ela é uma divisão aqui, ó, é um quociente entre o seno de θ e o cosseno de θ. Então, o que eu tenho que usar? Qual regra que eu tenho que usar? Que regra de derivação que eu tenho que usar? Eu tenho que usar a regra do quociente aqui. Como é que era? Lembra a regra do quociente de derivada? Então, era o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Lembra disso daqui, ó? Precisa lembrar dessa regra de derivação. Depois eu coloco aí, para vocês lembrarem da formulinha, como é que era a regra do quociente lá para derivar uma função que é uma função quociente, né? Tem uma função em cima, uma função embaixo. Como é que eu derivo isso daí? Então a derivada vai ser o de baixo, então vai ficar cosseno de θ vezes a derivada do de cima. Temos que lembrar, qual que é a derivada da função seno? A derivada da função seno é cosseno, isso mesmo. Então, a gente vai ter a derivada... A derivada da função seno é a função cosseno. Então, vai ficar derivada de seno, cosseno. Certo. Menos, né? Esse menos é da fórmula, então ficou menos. Então, ficou o de baixo vezes a derivada de cima, menos o de cima, seno de θ, vezes a derivada do de baixo. E a derivada da função cosseno, então, quando eu derivo o cosseno, dá exatamente menos seno. Tá? Então, aqui, ó, derivada do cosseno é menos seno de θ. Olha lá. Tá? Sobre, isso aqui tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Nesse caso, cosseno ao quadrado de θ. Olha lá. Tá? Vamos arrumar aqui os termos. Então, ficou... cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno em quadrado. Então ficou, ó, cosseno em quadrado de θ. Esse menos, multiplicando, né? Menos seno vezes menos seno, menos vezes menos vai dar mais. Vai dar mais seno de θ em quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. E novamente, olha lá. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então ficou 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. E isso daqui a gente já viu que é a secante ao quadrado de θ, tá? Então aqui ficou secante ao quadrado de θ. Tá? Então dx de θ também vai ser o quê? Secante ao quadrado de θ. Tudo bem, gente? E a gente brinca, né, com esse dx de θ, né? Então, o dθ está aqui embaixo, eu passo ele para o outro lado lá, então eu consigo escrever isso aqui, não. Dx igual a secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, vamos armazenar esses resultados aqui para fazer a mudança ali de variável na minha integral. Bom, e daí daqui, ó, eu posso pensar duas coisas, tá? Daqui eu posso pensar duas coisas. Isso vai estar torto, tá? Daqui eu posso pensar duas coisas, tá? Eu posso calcular a integral indefinida, da forma que eu fiz aqui, né? E depois voltar para a variável que eu quero e aplicar os meus limites, tá? Ou já posso mudar os limites aqui e manter a variável θ. Tá entendendo? Então vamos fazer das duas formas para ver como é que fica. Olha só. Então mudando essas variáveis aqui na minha integral, eu tenho que, olha só, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá? Ela se escreve agora por essa mudança como sendo que
uma integral 1 sobre 1 mais, né? Então, no lugar do x eu coloquei a tangente, né? Então vai ficar tangente ao quadrado de θ. E no lugar do dx ficou secante ao quadrado de θ d θ. Bom, aí lembrando, olha, 1 mais tangente ao quadrado, já mostrei para vocês agora há pouco que dá secante ao quadrado. Então isso aqui é a integral de secante ao quadrado de θ dθ sobre secante ao quadrado de θ, né? Porque 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado de θ, né? E secante ao quadrado de θ dividido por ele mesmo dá 1. Então, portanto, isso aqui vai ser a integral do próprio dθ, tá? 1 dθ. Tá aqui, ó. E a integral de dθ só pode ser θ mais uma constante de integração. Se eu quiser fazer dessa forma aqui, tá? Mais uma constante de integração. Tudo bem, gente? Agora, se eu quero mudar, eu preciso voltar para minha variável original. Aqui é θ, né? Quero voltar para a variável original, x, né? E aí vocês lembram que eu tinha dito que o x ele tem que ser igual a tangente de θ, né? Portanto, isso implica, né, no intervalo apropriado que eu escolher, né, de menos π até π, por exemplo, no intervalo apropriado que está definido a função tangente, ela é inversível. Então, significa que o meu θ ele é exatamente o arco tangente de x, tá? Portanto, essa integral indefinida aqui, ela se escreve como sendo, ó, a integral em x, né, 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x, ela se escreve como, o resultado dessa integral, na verdade, é o arco tangente de x mais uma constante de integração, ó. Certo? Claro que agora, se eu colocar os limites aqui, se for uma integral definida, eu coloco nesses limites, essa constante de integração zera, porque vai ser uma menos a outra, vai zerar essa constante de integração. Consegue perceber o que eu estou falando? Vamos fazer aqui, ó. Se fosse essa integral aqui, ó, integral, então agora que eu estou calculando de 0 até b de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, acabei de mostrar que dá isso daqui, então isso aqui vai ser igual ao isso, então vai ser o arco então isso aqui vai ser o arco tangente de x, né? Mais uma constante de integração aqui, né? Definido entre 0 e b, né? Avaliado entre 0 e b, tá? E aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ser o arco tangente, né? Primeiro aplico o limite inferior lá, arco tangente de b. Então, primeiro eu avalio lá no limite superior arco tangente de b, mais uma constante de integração, né? Menos, agora avalio no ponto de baixo, que vai ser o arco tangente avaliado no ponto zero, mais uma constante de integração. Estou fazendo isso daqui para vocês verem que a constante de integração ela é indiferente ali, ela vai se anular ali, tá?
a constante de integração ela se anula. Então, observa, vai ficar o arco tangente de B mais uma constante de integração. Esse menos vem para cá e esse menos vai para lá. Aplica a distributiva do menos. Então vai ficar menos o arco tangente no ponto zero, que aqui ficou menos a constante de integração. Tá vendo? Então ela é indiferença constante aqui, ó. Tá mais C, menos C, então eu consigo cancelar ela ali, ó. Tá? Então o que no fundo eu tenho aqui nesse caso vai ser o próprio. Estou mostrando que o arco tangente de B menos o arco tangente de zero. Tá? Então, só para lembrar, né? Tenho a minha integral indefinida, né? Eu arrumo a minha primitiva mais uma constante de integração. Quando eu coloco os limites lá de integração, essa constante ela não precisa ser considerada. Ela se anula ali, tá? Então eu vou ter avaliado mesmo o arco tangente avaliado nos meus limites, no ponto B e no ponto zero. Tá certo? Bom, então vamos olhar aqui primeiro. Quanto que vale o arco tangente no ponto zero? Né? Acabei de mostrar para vocês aqui, ó. X é igual a tangente de θ, se somente se θ é igual ao arco tangente de x, tá? Então ele está dizendo, olha, isso aqui é um se somente se, né? No intervalo onde isso aqui vale, né? Onde a tangente é inversível. Vamos colocar aí no gráfico também para vocês entenderem, porque a tangente ela é inversível em faixas assim, tá? Então eu escolho uma faixa daquelas para dizer que ela é inversível. Tá? Eu escolho uma faixa daquelas para dizer que dá para fazer ida e volta, tá? Porque a tangente também é uma função periódica, né? E tem toda essa história. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Só para saber que existe aqui um intervalo correto para que isso aqui valha, tá? Que a tangente seja inversível, tá bom? Então, vamos olhar aqui então. O que eu tenho ali, ó. O que eu tenho ali... Vou colocar de amarelo, ó. Quero entender quanto que é o arco... Ó, arco tangente no ponto zero, né? Que θ é esse aqui, ó, que cumpre o arco tangente de zero. Isso aqui é se e somente se, o arco tangente de zero é se e somente se, o que acontece? Que a tangente de θ seja igual a zero. Tá? Então quem é o θ que cumpre essa igualdade aqui? Lembrando que, né? Lembrando que tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Olha lá, ó. Seno de θ sobre o cosseno de θ. Obviamente, cosseno de θ aqui não pode ser nulo, tá? Naquele intervalo aqui onde está definida a tangente, o cosseno de θ não é nulo. Então eu passo esse cara lá para lá dividindo, né? Passo esse cara para cá multiplicando. Então, no fundo, o que eu tenho aqui, qual que é o ângulo onde o seno é zero, tá? Qual é o valor que o seno é zero, tá? E aí eu posso escolher aquela faixa do meio onde existe o ponto zero, né? De menos π a π, por exemplo. O zero está embutido lá dentro. Se o zero está lá dentro, o único cara que vai cumprir seno de θ igual a zero é o próprio θ igual a zero. Se somente se, isso aqui, θ tem que ser igual a zero. Né? Porque o seno do zero dá zero, eu estou escolhendo aquela faixa entre menos π e π. Tá? Então esse cara aqui, para mim, vai ser igual a zero. Tá? Bom, então, voltando aqui, o que eu vou ter? Estou calculando essa integral, então eu já sei que essa integral, acabei de mostrar para vocês, que é essa parte aqui, ó, dessa integral aqui, vai dar exatamente o arco tangente de B, né? Então eu vou ter, ó, limite, tá? Com o B indo para o infinito, né? Do arco tangente de B, tá? E agora a gente precisa também fazer uma análise agora de quanto que vai dar esse limite daqui, tá? E da mesma forma eu vou pensar olhando o que é o arco tangente de B, tá? Naquele intervalo de menos π até π, por exemplo. Então,
Vamos fazer aqui de amarelo também, para a gente poder concluir o nosso exercício, tá? Vou concluir esse exercício aqui. Vamos pensar assim. Então, quer dizer, o arco tangente de B, ele dá um valor x, né? Isso aqui é um se e somente se. O quê? Então, o arco tangente de B é um valor x. Se eu aplico a função tangente dos dois lados, assim somente se o quê? A tangente do valor x tem que ser igual a B. Tá certo, gente? Gente, a todo momento eu estou falando aqui que a função tangente, vou definir ela no intervalo de menos π a π, tá? Mas não é de menos π a π, na verdade é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu estou pensando uma coisa e falando outra, tá? Até que no vídeo saiu. Então, é de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, olhando aqui de novo, ó, é o arco tangente de B, que é igual a x, né? Que eu estou analisando esse limite. Isso aqui é se somente se a tangente de B, a tangente de x é igual a B, tá? Então, aqui olhando para esse cara fica muito simples, né? Eu estou mandando o B para o infinito, eu quero que o B seja infinito, ou seja, eu quero que a tangente de B seja infinita. Lembra aqui, ó, vou colocar o gráfico para vocês verem aí. Fica mais fácil, mas eu vou fazer um esboço aqui, ó. Né? Se eu escolher esse intervalo, que nem eu falei para vocês, de menos π sobre 2 até π sobre 2, ó, menos π sobre 2. Ó, escolhi aqui, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2, vocês vão ver que o gráfico da tangente é isso aqui, né, ó. Tá vendo? Mais ou menos isso daqui. Então, eu estou fazendo com que eu quero que a tangente, ó, tangente de x dê igual a b e o b vai para o infinito. Então eu quero que o b vá para o infinito, né? A tangente aqui, ó. Esse eixo aqui é da função tangente de x, né, para mim. Então, eu quero que isso aqui vá para o infinito. Ele só vai para o infinito nesse pontinho aqui, ó. Então, ó, o x, né? Aqui é o eixo x e aqui é a tangente de x. Ou seja, para que a tangente de x vá para o infinito, eu preciso que o x tenda para π sobre 2. Tá vendo? Olha, tendendo para π sobre 2. Se eu quisesse que o b fosse para o menos infinito, aí eu teria que tender ele para onde? Para menos π sobre 2. Mas eu quero que ele tenda para o infinito. Então eu tenho que tender o x para π sobre 2. Ou seja, isso aqui só vai para o infinito quando o x for para π sobre 2. Então esse limite aqui só pode ser π sobre 2. Tá? Então essa integral imprópria aqui, ó, que eu fiz agora nesse exemplo, ela tem como resposta π sobre 2. Tá? Vamos fazer agora a segunda forma de integrar essa função que eu quero mostrar para vocês.
mas que vai dar o mesmo resultado. Bom, gente, então, segundo exemplo, né? De novo aqui, vou calcular essa integral e eu quero mostrar para vocês uma outra forma de encontrar, né, a integral dessa função aqui, né? Lembra? Então, isso daqui o que é? Por definição de integral imprópria, né? Como é que vai ficar? Vai ficar integral de 0 até o infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso aqui por definição o que era? Limite de um valor b, né? O valor auxiliar algébrico pode ser qualquer coisa que você quiser colocar aqui, b, h, a, não importa a letra aqui, tá? Mas é um valor algébrico aqui, que me auxilia, né? B tendendo para o infinito, da integral de 0 até b de 1 sobre de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x. Né? Então aqui é a definição de integral imprópria que a gente viu. Vamos deduzir, né, qual é a integral dessa função de uma outra forma. Eu mostrei um jeito para vocês, vou mostrar outro jeito, tá? Então, note, né, que se y, né, é igual ao arco tangente de x, a gente já viu que isso aqui é se e somente se, não, isso aqui é se e somente se, x é igual a tangente de y, tá? Então, funções contínuas aqui. E, claro, já vamos marcar aqui, estou considerando, isso aqui vale, né? Vamos escolher um intervalo para que seja inversível, né? Isso aqui é inversível nesse intervalo aqui, ó. Menos π sobre 2 menor ou igual que y menor ou igual que π sobre 2, tá? Isso aqui é inversível nesse intervalo. Estou escolhendo esse intervalo, podia ser outro intervalo aqui, não tem problema, tá? Mas eu estou escolhendo esse intervalo aqui, para que isso aqui valha, para que isso aqui seja inversível, tá? Que eu mostrei na função tangente para vocês. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa função aqui, do jeito que está escrito aqui, e vou derivar dos dois lados com respeito a x, né? Derivar implicitamente, lembra dessa história? Então eu quero saber o que vai ser d dx do valor x por um lado, e estou aplicando d dx da tangente de y, tá? Do outro lado, tá? Então, estou pegando essa igualdade aqui, estou derivando dos dois lados com respeito a x. Então, d dx com respeito a x, ou derivar x com respeito a x, dá exatamente quanto, gente? Dá exatamente 1, né? Ó. D dx com respeito a x, esse lado aqui vai dar 1, tá? Pegar x e derivar com respeito a x dá 1 mesmo, né? Tem o que fazer. Agora, esse cara aqui, ó, o que é d dx da tangente de y? Lembra, ó, o y para mim é o arco tangente de x, ou seja, é uma função que também depende de x. Então tem que lembrar que aqui, ó, para mim, ó, y é um y de x. Se ele é um y que depende de x, e eu estou derivando com respeito a x, aquela tangente de y, então é uma função que, lembra, é a função composta, né? E na função composta eu preciso usar a regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia? Vou colocar aí para vocês verem também a regra da cadeia. Então, d dx da tangente de y vai ser o quê? Vai ser d dy da tangente de y vezes d dx do próprio y. Porque o y depende de x. Então, é d dy da tangente de y vezes dy dx. O que acontece aqui, ó? Agora sim, ó, estou derivando a tangente de y. A gente já viu qual que é a derivada da tangente? Vocês já viram e a gente já mostrou que é secante ao quadrado de y vezes dy dx vezes dy dx, né?
Vou isolar aqui, ó, o dy dx, tá? Porque, ó, eu sei o que é y, eu quero saber o que é y com respeito a x. Qual que é a derivada de y com respeito a x? Ó. O que eu vou ter, ó? dy dx vai ser igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y. Ah, gente, deixa eu fazer uma correção aqui, tá? Não é menor ou igual, não, tá? É estritamente menor, tá? Esse menos π sobre 2 e π sobre 2 não entra, né? Porque se ele entrasse aqui, daria zero esse cara aqui, tá? Então ele tá, não entra nem menos π sobre 2, nem o π sobre 2, tá bom? Então passei dividindo aqui, ó. O que vai acontecer? Então, dy dx. Lembra? A gente já mostrou a identidade trigonométrica aqui, né? Ó, já mostrou, né? O que é secante ao quadrado de um arco y? Né? Pela identidade que a gente mostrou, isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de y. Olha lá. Tá? Tangente ao quadrado de y. Aqui ainda não está muito legal, se vocês observarem, tá? Não está muito legal. Por quê? Porque de um lado tem o dy dx, aqui também tem o y. Só que observa, a tangente de y, o que ela é aqui, ó? Tangente de y é o próprio x. Tá? Então, o que eu consigo escrever? Isso aqui implica... Tá tirado aqui, ó. Então, ó, isso aqui implica que, olha lá, dy dx vai ser igual ao quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá legal, gente? Então, olha só, se o y é o arco tangente de x, a derivada de y com respeito a x é 1 mais x ao quadrado. Quando eu integro dos dois lados aqui, ó, né, com respeito a dx, o que eu vou ter quando eu integro dos dois lados? Eu vou ter que y vai ser igual... Ó, o que eu vou ter para um lado? Para um lado eu vou ter que y é igual a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x. Só que por outro lado eu sei que y é quanto? O arco tangente. Deixa eu apagar aqui. Por um lado eu sei isso. Então, por um lado eu sei isso. Por outro lado, o que eu sei? Eu sei que o y é igual a o arco tangente de x. Ou seja, essa integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x, é o arco tangente de x, como eu já tinha mostrado. E daí a gente conclui a mesma coisa que a gente concluiu. Então, e aí, desse jeito, o que acontece? Eu vou ter o limite com b indo para o infinito do arco tangente de b, né? Segue as mesmas continhas lá. Isso aqui dá exatamente π sobre 2. Tá, gente, de novo, é claro que a gente tem um formulário de derivadas, né? E lá já está, né, listado qual que é a integral dessa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas eu acho legal, acho importante ter esse espaço aqui para vocês verem duas formas aí de deduzir, da onde que sai a fórmula lá pronta na lista de integrais dessa função. Então, eu já aproveitar para também rever algumas coisas que vocês viram em cálculo 1, tá? Então, eu aproveitei aqui para poder fazer essa brincadeira com vocês e aproveitar e ter esse gancho de já utilizar o conceito de integral imprópria e ver esses limites também, tá? Ver algumas coisas de função trigonométrica e tudo isso, tá? Então,
Então a gente acaba esse exemplo aqui. Vamos para o terceiro exemplo, tá bom?